Olá, turma, tudo bem? Nós vamos continuar agora de onde a gente parou na última aula. A gente estava estudando sobre teoria geral da prova, tá? O último assunto que a gente tratou foi o sistema de valoração das provas. A gente falou sobre o conceito, a gente falou sobre os princípios aplicados, a gente falou sobre algumas nomenclaturas, né? Algumas questões que caem muito em prova sobre as nomenclaturas, né? De prova inominada, irritual, anômala. E agora a gente vai falar sobre. Agora a gente vai falar sobre o ônus da prova, tá, gente? Como que funciona o ônus da prova? O ônus da prova é aquilo que cada um precisa provar. Cada parte precisa se desincumbir desse seu ônus probatório, dessa sua função em provar aquilo que ele pretende. Então, como que é dividido esse ônus probatório entre acusação e defesa? A acusação, gente, tem que provar a materialidade, a autoria, ela tem que provar, então, a existência do crime, ela tem que provar quem foi que praticou aquele crime, tá? E o que a defesa precisa provar? A defesa precisa provar os fatos extintivos, modificativos ou extintivos, né, da pretensão acusatória, ou seja, ela precisa provar as exclusões de ilicitude, de tipicidade, da culpabilidade, da punibilidade, algum álibi, tá? Então, o ônus probatório, ele é dividido dessa forma. Vocês podem observar o artigo 156 do nosso Código de Processo Penal. Olha só o que ele diz, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, ok? E no processo civil, a gente vê muito sobre a inversão desse ônus da prova. No processo penal, gente, essa inversão do ônus da prova, ela não é admitida. Não existe essa inversão do ônus da prova. Por que não existe? Porque se existisse, seria um indúbio pro societá, ou seja, seria uma forma de inverter o ônus da prova única e exclusivamente para beneficiar a sociedade. Então, não existe. Então, a acusação prova o fato constitutivo do direito e a defesa vai provar algum fato modificativo e extintivo, né, do direito do autor, ok, gente? Então, funciona dessa forma o ônus da prova. Sobre a prova ilegal, pessoal, então, primeira coisa, a gente precisa diferenciar os conceitos de prova ilegal, prova ilícita e prova ilegítima. Muitas vezes, esses conceitos são trazidos no nosso Código de Processo Penal como conceitos similares ou sem trazer a respectiva diferenciação. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a prova ilegal, ela é gênero. É todas as vezes que a prova ela for produzida em descumprimento a uma norma processual ou uma norma de direito material, ok? A prova ilícita é quando esse descumprimento, essa ofensa em relação à prova, ela é relacionada ao direito material. E a prova ilegítima é quando essa ofensa, ela diz respeito ao direito processual, ok? Essa alegação, pessoal, da prova ilícita, da prova ilegal, ela não tem prazo, ela pode ser alegada a qualquer momento, não esqueçam disso. Tá? Nós vamos falar sobre a prova ilícita por derivação também. Gente, essa questão da prova ilícita, prova ilegítima, ela vem prevista lá na nossa Constituição, no nosso artigo 5º, inciso 56. Diz assim: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ok? Essa diferenciação em relação à prova ilícita e prova ilegítima, ela é feita pela doutrina, ok? Então, assim como o nosso código, a nossa Constituição também muitas vezes trata de forma genérica em relação a provas ilícitas, não necessariamente diferenciando prova ilícita, ilegítima ou prova ilegal, ok? Quanto às provas ilícitas por derivação, a gente vai ver que elas começam a ser tratadas lá no artigo 157 do nosso Código de Processo Penal, tá? Olha só como que diz o nosso artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. O que a doutrina discute é que esse conceito de provas legais não fica claro se ele se trata de uma prova que ofendeu o direito material ou se trata de uma prova que ofendeu o direito processual. Ok, pessoal? Então a gente sempre vai ter
essa discussão doutrinária, o que se entende, o que prevalece é realmente que a prova ilegal, ela é gênero sendo espécie ilícita e é ilegítima. Vamos lá, gente. Então, na prova ilícita por derivação, o que é isso? São aquelas provas que elas foram contaminadas por uma outra prova ilícita, ou seja, ela passa a ser ilícita em derivação de uma outra prova ilícita produzida no processo. A discussão é até que ponto essa prova pode ou não ser aproveitada. Ok? Então a discussão é sempre essa. A prova ilícita por derivação, a prova ilícita não é admitida no nosso Código de Processo Penal, mas a prova ilícita por derivação, ela é admitida? Então a discussão é essa. E aí foi feita nos Estados Unidos, foi desenvolvida a teoria que chama Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Essa teoria ela está prevista lá no artigo 157, parágrafo 1º, a primeira parte. Olha só como é que fala. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, o artigo do nosso Código de Processo Penal, ele é claro em dizer que são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, ou seja, ele diz que as provas ilícitas por derivação também não podem ser admitidas. O que acontece é que surgiram várias teorias tentando mitigar essa ilicitude das provas derivadas, ok? E aí, aqui estão algumas limitações à teoria da prova ilícita por derivação. Gente, existem várias teorias que tratam dessas provas ilícitas por derivação. Eu só vou tratar com vocês de 3 dessas teorias, porque as teorias são infinitas e muitas vezes com nomes muito complexos, ok? Então eu vou tratar sobre essas 3 que são majoritariamente as mais aceitas, ok? A primeira delas é a teoria da fonte independente. Onde que está prevista essa teoria? Está prevista no artigo 157, parágrafo 1º, o final do artigo. Olha só como é que ele diz, né? Então, o início fala que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então, pessoal, o que essa teoria diz é que se a prova derivada da ilícita, ela puder ser produzida por uma fonte independente da primeira, ela não precisa ser desconsiderada no processo, ela não precisa ser considerada ilícita e ela pode ser aproveitada no processo, ok? Então a intenção dessa teoria da fonte independente é preservar essa prova ilícita por derivação, é não considerar a ilícita por ter originado de uma prova ilícita, ok? Então, essa teoria, ela é aceita pelo nosso STF, ela já foi aplicada e ela é aceita, ok? Ela tem previsão no nosso código e ela é admitida pelos tribunais superiores. Ou seja, essa prova, ela vai ser admitida porque ela foi produzida por uma fonte independente, uma fonte autônoma de prova que acabou gerando essa prova derivada da ilícita, ok? Então essa prova, ela vai ser aceita. A segunda teoria que a gente vai verificar é a teoria da descoberta inevitável. E essa teoria ela é muito interessante. Ela está prevista no parágrafo 2º do artigo 157. E olha só, porque, opa, peraí que minhas coisas aqui estão caindo, tá? Olha só, gente, o que diz esse parágrafo 2º do artigo 157. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Aqui, gente, a doutrina majoritária entende que esse conceito de fonte independente, na verdade, não é de fonte independente. Esse é o conceito de descoberta inevitável. Então, gente, no parágrafo 2º, pega o código de vocês, o Vademecum, risca aí essa palavra fonte independente e coloca aí que é descoberta inevitável. Que esse parágrafo 2º do artigo 157 significa teoria da descoberta inevitável. Que o que quer dizer essa teoria da descoberta inevitável? Que se fossem seguidos os trâmites de praxe da investigação, eles conseguiriam chegar àquela prova da mesma forma.
Ou seja, aquela prova seria alcançada também, mesmo sem utilização daquela prova ilícita originária. Ok, gente? Então, por isso que essa prova derivada, ela precisa ser aproveitada, porque ela surgiu em relação a uma descoberta inevitável, ok? Ela seria alcançada da mesma forma aquela prova, ok? A nossa terceira teoria é a teoria do encontro fortuito de provas, também chamada de serendipidade, gravem esse nome, ficou muito em moda, esse nome caiu muito nas provas, tem caído muito nas provas, então é a serendipidade ou crime achado, tá? São todos sinônimos dessa teoria do encontro fortuito de provas. O que é isso? É quando a autoridade, gente, ela tá investigando, tá produzindo algum elemento informativo, alguma prova, e ali ela descobre uma outra, ou um outro crime, ou uma outra pessoa, ou um outro autor do delito. Então, nas atividades típicas da autoridade, aqui na investigação de uma determinada infração, de um determinado autor de um crime, descobre-se outro, ok? Então, isso que é a teoria do encontro fortuito, encontrou sem querer aquela prova. Lembrando, gente, que não pode haver desvio de finalidade, tá? A autoridade policial, por exemplo, ela não pode falar que está investigando uma coisa, mas na verdade já estava investigando outra, tá bom? Isso não é admitido pelo nosso direito processual. Ok, gente? Então essa teoria do encontro fortuito de provas, também chamada de serendipidade ou de crime achado, ela também é admitida. Lembrando, gente, que essa teoria da descoberta inevitável, ela também é admitida, tá? O nosso STJ admite totalmente essa teoria, ok? A serendipidade, pessoal, ela tem sido admitida pelos nossos tribunais. Tanto o STJ como o STF, eles admitem essa serendipidade, essa teoria do encontro fortuito de provas, né? Esse crime achado. E aí a doutrina começou a desenvolver algumas espécies. Então nós temos a serendipidade subjetiva. O que é a serendipidade subjetiva? Lembra? Subjetiva está ligada a sujeito. Então é quando se descobre, ela ocorre quando descobre-se novos autores, novos coautores, novos partícipes do crime que estava sendo investigado. Então a autoridade está ali realizando diligências e no meio daquela diligência ela descobre mais autores daquele crime, ok? Essa é a serendipidade subjetiva. Gente, essa serendipidade subjetiva, ela é admitida e isso vale como prova, tá? Esses novos autores aqui que a autoridade localiza, acha, descobre, eles são incluídos normalmente no inquérito, no processo, tá? Vale totalmente como prova. Aqui a serendipidade objetiva, gente, é quando descobrem-se crimes. Aqui a objetiva, ela descobre-se crimes novos, é esse encontro fortuito de provas de outro crime. A serendipidade, gente, foi muito desenvolvida no contexto da interceptação telefônica, tá? Interceptação telefônica. A interceptação telefônica, gente, a lei de interceptação telefônica, ela restringe a interceptação a crimes punidos ao menos com pena de reclusão. Ok? Então, não se admite, gente, a interceptação telefônica em relação aos crimes punidos apenas com detenção. Então, nesse contexto, começou-se a discutir em relação a essa serendipidade objetiva se durante a investigação descobrisse crimes punidos com detenção. E aí, seria válido ou não? Então, o que acontece? Quando essa serendipidade ela é objetiva de primeiro grau, ou seja, há uma conexão ou continência em relação ao crime investigado e em relação ao delito achado, vale plenamente como prova, inclusive se o crime achado for punido com detenção, ok? Então vale plenamente como prova. No caso da serendipidade objetiva de segundo grau, é quando não existe conexão entre o crime que se estava investigando e aquele crime achado. Se não existe conexão ou continência entre os crimes, esse crime achado, ele vai servir apenas como elemento informativo, como notícia criminis desse outro crime. Então, essa diligência efetuada, ela não vai servir como prova já para a condenação.
em relação a esse delito, tá? Vai servir apenas como notícia crimes desse novo delito achado, gente. Isso tudo aqui, gente, isso é admitido, tá? Pelos nossos tribunais superiores.